Continuando então, pessoal, vamos para o vídeo 5, tá? Voltando aqui ao nosso slide. PowerPoint. Vou entrar aqui, tá meio chato. Então aqui é para pensarmos, né? Como eu falei, eu vou deixar para vocês depois o link, né? É um poema do Castro Alves que fala sobre a vinda forçada, né? Dessa migração forçada desses escravizados que eram capturados em África e trazidos aqui ao Brasil, certo? Migrações externas. Aqui, ó, só para voltar um pouquinho, eu acho importante a gente citar isso aqui. Deixa eu ligar meu tempo. Por quê, né? Um dos temas que a gente vem trabalhando é a imigração dos haitianos. O povo haitiano é um povo de pele preta, na sua grande maioria, né? Quando você olha, por exemplo, fotos do Haiti, você vê, né, os pessoas de pele preta, né, os negros, né, comumente chamados de negros. Aí eu dou aula há 25 anos quase. Muitas vezes, alunos chegam em mim para falar, por exemplo, do Haiti, aí eu faço uma pergunta até um pouco, né, só para testar, né, que a gente chama de pergunta capciosa, né? Você pergunta só para ver se a pessoa está ligada. Aí uma dessas perguntas que eu sempre faço sobre o Haiti é dizer para o aluno se ele sabe aonde fica o Haiti. Aí de bate-pronto, né? De bate-pronto, não é só o Haiti, a Jamaica também. De bate-pronto, o cara fala assim: ah, professor, o Haiti, claro, fica na África, né? Aí eu te pergunto, não condeno, obviamente, né? Ele acha que fica na África por quê? Porque mais de quase 90% da população haitiana é composta de negros, de pessoas de pele preta, né? É comumente chamado pelo IBGE de pretos, né? Então, por quê? Porque o Haiti foi uma colônia francesa da América Central, especificamente nas ilhas da América Central, que nós chamamos de América Insular, né? América Central Insular. E lá os franceses produziam cana-de-açúcar também, e algumas vezes o café, né? Fazendo uso de mão de obra escrava. Então, a grande maioria da população, né, era composta de escravizados. Então, o que resulta disso é majoritariamente uma população negra, preta. Por isso que cria essa confusão. A Jamaica também é a mesma coisa, né? Como tem muitos negros lá, então tá na África. Todo mundo acha que esses países estão na África, mas não. São países de maioria negra, mas foram negros, né, retirados forçosamente de sua terra natal, né, e transportados forçosamente para países como esses, né? Só para lembrar, o Haiti foi um dos primeiros países a se tornar independente, se não me engano, foi o primeiro, né? Onde houve uma junção do processo de libertação dos escravizados, que já desembocou num processo também de independência do país. Então, fica a título aí de nós pensarmos. Migrações externas. A partir do século XVIII, né, em especial XIX, na primeira metade do século XX, o mundo conheceu um movimento migratório de grandes proporções. Isso se deve à Revolução Industrial na Europa, porque criou um excedente de mão de obra, quer dizer, se as máquinas estão fazendo uma parte da produção, então muitos trabalhadores que se deslocaram do campo para a cidade para trabalhar nessas fábricas não tinham trabalho. Então eles entraram num processo, acabaram se submetendo a um processo de miserabilidade muito grande, né? E isso acabou empobrecendo. Uma parte do campo foi mecanizada, né? E a outra parte acabou empobrecendo. Então, esses fluxos migratórios, né, acabaram vindo para a Europa. Então, esses trabalhadores, esse excedente, quer dizer, esse excesso de mão de obra europeia, por conta da própria industrialização europeia, migrou para países como os Estados Unidos, que naquele momento também passava por um processo de industrialização, mas os Estados Unidos estava muito mais pujante, né? Tinha poucas pessoas, né? Então ele precisava de mão de obra, e alguns vieram para o Brasil, no caso dos italianos, né, em busca de trabalho nas lavouras de café. Alguns foram para o comércio, outros foram para o sul, acabaram tendo seu pedacinho de terra e as coisas foram fluindo dessa forma, né? Agora, no século XX, você tem que somar isso também os fluxos migratórios por conta de guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, que destruiu a Europa, e uma parte dessa população migrou para cá, né? Eu sou descendente dessas pessoas, né, no caso da primeira, né, e não da segunda, mas sim teve algumas consequências em relação a isso. No próximo vídeo, a gente vai falar dessas migrações já no final do século XX, começo do século XXI. E, a partir daí, a gente vai trabalhar a questão do preconceito, né? E outras tantas ideias que seriam interessantes, dentre elas a xenofobia. Tá bom?